O lar dos X-Men está cercado pelo exército do Escritório de Emergência Nacional, mais conhecido como ONE. Após o assalto à prisão Greymalkin, eles estão aqui para levar cada integrante da equipe de Scott Summers sob custódia para serem julgados pelos seus mais recentes crimes contra a humanidade. Só um pequeno detalhe: Max Eisenhower, mais conhecido como Magneto, só permitirá que algo desse tipo aconteça sob o seu cadáver. Portanto, ele ordena que Glob pegue um jato e leve Ben e Jennifer o mais longe possível dali. Só que Ben Liu não aceita que Magneto se sacrifique praticamente sozinho, já que está sem poderes atualmente. Mas o fato é que, na verdade, Max nunca perdeu seu dom de nível ômega. Sim, ele sofre de RLDS, síndrome degenerativa ligada à ressurreição, mas seus poderes nunca foram desativados. Ele apenas é incapaz de mantê-los sob controle caso ative seus dons magnéticos, o que poderia levar a uma catástrofe sem precedentes, talvez até causando o fim do planeta Terra. Mas Glob lembra que recentemente os X-Men fizeram uma aliança com os Vingadores. O problema é que Magneto é orgulhoso demais, então mesmo diante do fim, ele jamais permitiria que outros lutassem sua guerra por ele. É quando Ben percebe que, na verdade, Magneto deseja encontrar seu fim derradeiro numa espécie de Ragnarok mutante, onde ele se tornaria o mártir da raça Homo Superior. Então, se esse é o caso, Ben Liu também decide que não vai abandonar ninguém e pretende liberar seu estupendo poder de controle da realidade, manifestando uma armada alienígena para cima dos militares da ONE. Mas felizmente não será preciso arriscar a vida do planeta com o sacrifício do Magneto e nem deflagrar uma invasão alienígena, pois Ciclope e seus X-Men finalmente estão de volta pro alívio de todos os presentes. Primeiro ele pede a Zorn que cuide do Fera, que está severamente lesionado, e depois proíbe terminantemente que Magneto perca sua vida no dia de hoje, e em seguida faz contato com o agente Lundqvist para marcar uma reunião e evitar um banho de sangue. Então o agente especial Lundqvist para assuntos mutantes chega perguntando se Scott está pronto para se render. Ciclope oferece uma cervejinha e pergunta o porquê eles deveriam se render, já que nenhum ser humano se feriu na operação. Lundqvist diz a Scott para não se fazer de bobo. Eles atacaram a prisão Greymalkin com uma nave de batalha, mutantes mega poderosos e um exército demoníaco, e Ciclope apenas responde com uma data: 2 de agosto de 2002. Esse é o dia em que foi assinada a Lei de Proteção aos Membros do Serviço Norte-Americano. Enquanto o agente Lundqvist tenta entender do que diabo Ciclope está falando, vamos até Chicago, onde se encontra uma das principais instalações tecnológicas da ONE, especializada em catalogar e contra-atacar ameaças mutantes. Um guarda assiste incrédulo à chegada de Rei Bedlam, Locus, a mutante teleportadora que os trouxe até aqui, Jesse Bedlam, o irmão do rei, Tabitha Smith, a Dinamite, e o mortífero Phantom X. Essa é a nova formação dos Satânicos. Todos eles estão aqui para causar o máximo possível de danos a esta base repleta de hardware de valor inestimável e fundamental para que a ONE opere a pleno vapor nos Estados Unidos. E enquanto essa equipe cumpre sua missão destrutiva, Scott Summers dá uma aula ao agente Lundqvist sobre o que significa o ato de proteção aos membros do serviço norte-americano. Simplesmente é dar poder ao presidente dos Estados Unidos para que utilize todos os meios necessários e possa invadir e trazer de volta qualquer aliado ou cidadão que se encontra como prisioneiro em qualquer lugar do mundo sem ser criminalizado em qualquer tribunal, incluindo a Corte Internacional de Haia. Para resumir, se você leva um dos
somos nossos, nós vamos encontrá-lo e trazê-lo de volta. Basicamente, o que Scott está dizendo é o seguinte: os mutantes não reconhecem o governo norte-americano como soberano sobre eles, e a partir de agora adotam uma das suas leis mais poderosas. Como Shakespeare uma vez citou: a vilania que você me ensinou, eu vou utilizar contra você. Graymalkin levou um dos seus, mais do que isso, tomou seu irmão, ele apenas o pegou de volta. Lundqvist começa a se enfurecer, dizendo que dessa vez os mutantes foram longe demais, só que o agente não tem a menor noção da situação em que ele e seus líderes se encontram. Primeiro, que eles não têm super-humanos ao seu lado, os Vingadores e cada herói da Terra vão ficar junto aos X-Men numa eventual guerra. Ciclope não quer ir contra o governo, só que Lundqvist veio até aqui para prendê-los após uma instituição privada abertamente capturar, torturar e escravizar mutantes com permissão do governo, apenas porque eles foram os únicos que aceitaram manter Charles Xavier prisioneiro. Os EUA puxaram uma faca e Ciclope sacou uma arma. É quando Lundqvist nota que está acontecendo algo de errado, ao ser notificado que a planta de Chicago foi completamente devastada. E não somente isso, várias bases da One espalhadas pelo país estão rapidamente se transformando em cinzas por um desconhecido grupo de super-humanos que chega, domina todos os operativos da One sem usar força letal, destrói os sentinelas, incendeia cada servidor, armas, estrutura, rede de informação ultra secreta acerca do Homo Superior, se teleportam e destroem mais uma unidade. O agente Lundqvist entra no mais absoluto pânico e culpa Ciclope por esses ataques, mas como culpá-los, já que Scott nunca saiu da sua frente e os X-Men jamais deixaram a fábrica. Este homem cometeu um erro terrível, provocando o principal aluno de Charles Xavier, aquele que sempre teve sua maior confiança, um cara que está sempre um passo à frente de seus inimigos, forjado em décadas de lutas e guerras em nome da sua raça. Caso o agente e sua equipe não deixem o Alaska imediatamente, a cada minuto em que os dois conversam, a destruição material será astronômica. A capacidade operativa da One em solo americano será praticamente reduzida a zero, o que vai custar trilhões do tesouro americano para recuperar todo esse efetivo. Scott Summers o tem em suas mãos. Lundqvist está aprendendo da pior forma que em hipótese alguma se deve provocar o líder dos X-Men. Perde totalmente a razão e aponta uma arma para a cabeça de Scott, exigindo que encerre o ataque, pois a partir de agora eles estão em guerra. Só que Ciclope mais uma vez traz o homem para a luz da razão. Guerra? Isso não chega nem perto de uma guerra, e começa a dar um pequeno quadro do que realmente vai acontecer se os X-Men e o governo entrarem em guerra. Caso Scott seja assassinado por um agente do Zewa, a capital de Washington vai desaparecer em apenas alguns segundos. Lundqvist acha que Ciclope está blefando e não sabe até onde vão os limites do planejamento estratégico deste homem. Scott diz que planejou isso há muito tempo. Ele não tem armas nucleares, mas tem algo equivalente ou talvez 1000 vezes pior. Ele possui mutantes. Qual seria a extensão dos danos caso jogassem o fanático da órbita terrestre? Ou imagine caso Zorn apenas retire seu capacete e exponha a estrela que reside em sua cabeça. Sendo otimista, no melhor dos casos, o governo ficaria destruído e à mercê de potências estrangeiras. Lundqvist fica simplesmente incrédulo que Ciclope não se importa com um genocídio mundial, e é aí que vemos a verdadeira face de Scott Summers explodindo perante o agente, pegando a arma com suas próprias mãos e colocando em seu crânio, praticamente implorando a Lundqvist que puxe o gatilho, cumprindo as ordens de seus superiores que adorariam ver Ciclope morto. Este homem está preparado para morrer pela causa mutante desde os 14 anos de idade, e nenhum desses cenários chega perto do que poderia acontecer
acontecer caso Lundqvist puxe o gatilho. No exato milissegundo em que Scott nos deixar, sua esposa ficará ciente, vai abandonar qualquer coisa que esteja fazendo no espaço e a Fênix virá até a Terra, de luto, em busca de vingança, apagando o planeta num piscar de olhos. Então sim, ele está literalmente ameaçando o governo norte-americano para que esse rele soldado preste atenção e perceba que pode estar assinando a sentença de morte da humanidade. Na realidade, Scott está tentando salvar a existência de cada ser vivo do planeta. Talvez apenas ele nessa sala esteja preocupado de verdade com o futuro do mundo. E parece que finalmente o homem compreendeu o quadro geral em que se encontra, baixando sua arma, indo embora com suas tropas para levar o recado a seus superiores, mas promete que isso não acabou e para Ciclope nunca é o fim. Depois de toda essa tensão absurda, resta ao líder dos X-Men tomar uma cerveja em paz, até que essa paz não dure nem um segundo, pois Kid Ômega quer saber se pode pedir a Rei Bedlam e os satânicos que encerrem as hostilidades. Sim, então Quentin manda o recado e passa uma mensagem de seu líder para Scott. Rei Bedlam espera que Ciclope cumpra a sua parte do trato e entrega a cabeça de uma misteriosa pessoa. Os X-Men vão ter que pensar nisso depois. E temos um último e maravilhoso diálogo, pois Kid Ômega, por mais incrível que pareça, está com medo e pergunta a Scott se tudo o que ele disse sobre o fim do mundo pelas mãos da sua esposa é verdade. O que eles fariam caso Ciclope realmente morra? E Scott mostra que realmente tem preparo. Caso ele se vá, serão os X-Men contra a Fênix de novo. Ou seja, Quentin, como um telepata nível Ômega, terá que parar Jean Grey. Afinal, por que você acha que eu traria um moleque insuportável como você pra minha equipe? Meus amigos, muito obrigado. Não se esqueçam daquele like e se inscrevam não só aqui no canal Puro Quadrinhos. Os links das minhas outras redes sociais estão todas na descrição. Tem Twitter, Facebook, TikTok e me sigam principalmente no Instagram. É lá que eu vou deixar os recados mais importantes para 2025. Lembrem-se, @Puro Quadrinhos tudo junto. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a próxima.